Gurizada do ConectaMed, como é que estão? Isolados, seguros em suas casas, cuidando de si e dos seus próximos, né? Estão aí junto. Vocês acharam que a gente ia deixar vocês sem, né, de bobeira aí? Não, estamos junto aí, vamos seguir os nossos estudos de forma EAD à distância aqui, né? Mas a gente vai seguir nossa matéria, tá? Então, o que a gente vai fazer agora nesse primeiro encontro, tá? Eu vou continuar exatamente do ponto que eu parei com vocês na nossa última aula, antes dessa loucura toda aí, tá? Vamos ver se vocês lembram. Na nossa última aula da manhã, ou seja, História Geral, a gente estava trabalhando Antiguidade Oriental, tá? Egito, Mesopotâmia, Fenícios, Hebreus e Persas, tá? Então, é os mesmos slides que eu inclusive já postei para vocês no nosso grupo do Face, tá? E eu vou seguir exatamente do ponto que a gente parou na última aula, tá? Vê se vocês lembram, ó. Eu vou colocar o slide aqui num passe de mágica, uou! Né? E nós vamos falar então sobre o Egito, que a gente já estava falando na última aula, lembra? Egito, dádiva do Nilo, tudo surge às margens do rio Nilo, conforme o historiador grego Heródoto, né? E na nossa última aula, a gente estava falando especificamente da construção do discurso sobre o faraó, aquela ideia de que o faraó seria então o deus Horus encarnado na terra. Lembra? Eu falei daquele quarteto, né? Osíris e Ísis, Sete e Néftis, e aí o Horus, né, vai acabar derrotando o seu tio Sete e assumindo o trono do Egito, né? Então esse papinho que eles falavam para os egípcios, não pode desrespeitar o deus Horus, o faraó, porque senão Sete vai voltar. Então, uma teocracia despótica, né? Não pode contestar o faraó, porque ele é o próprio Deus encarnado na terra. Então, uma característica específica do Egito, tá? O que eu botei em segundo plano ali? A questão da crença na vida após a morte, tá? Os egípcios, vocês têm que lembrar disso, pode cair em prova, tinha essa fissura pela vida após a morte. Achavam que podia ser algo incrível, maravilhoso. Então, eles construíram, por exemplo, as pirâmides, tá? As pirâmides eram o quê? Tumbas monumentais para ajudar o faraó a subir junto dos seus, né? É diferente daqueles zigurates que a gente já viu na Mesopotâmia, lembra? Que era tipo a igreja deles, né? O templo religioso. Então, eles tinham muito essa fissura pela vida após a morte, diferente dos povos da Mesopotâmia e os sumérios que tinham uma visão pessimista da vida após a morte. Os egípcios se dedicavam muito a isso. Por exemplo, as múmias também, né? Eles pegavam o corpo e faziam todo um processo de embalsamamento. Claro, corpo do faraó, corpo dos nobres, né? Quem tinha dinheiro para pagar por esse processo a família. O pobre lavava o corpo e dava para a família, né? Mas o faraó, por exemplo, pegava aquele corpo, raspavam todo ele para tirar todos os pelos, né? Depois lavavam bem aquele corpo, abriam aqui, tiravam todos os órgãos, lavavam um por um esses órgãos, externa e internamente, forravam esses órgãos ali com mirra e outros produtos ali para preservar por mais tempo, né? Ervas, enfim, e colocavam cada órgão dentro de um potinho separado, certo? Dentro de uma espécie de formol ali, né? Natrão, enfim, que era para preservar por mais tempo. O cérebro eles tiravam também, né? Eles quebravam o nariz aqui, não abriam o crânio e tiravam uma espécie de pinça aos pedaços o cérebro e botavam num potinho também. Depois dessa carcaça que sobrava, lavava, esfregava, limpava e tal, passava tipo uma goma laca e um tecido de linho ao redor para preservar por mais tempo. E aí a famosa múmia, as múmias, né, que até hoje estão bem preservadas, enfim. Então, e aí o que isso pode cair numa questão de prova? Além desse processo, as crenças deles, por que eles faziam tudo isso com o corpo? Vocês já ouviram aquela teoria clássica, né? Eles faziam isso porque queriam preservar o corpo por acreditarem que eles poderiam voltar ao corpo, né? É uma teoria. Mas tem outra teoria que diz, eles faziam isso porque eles acreditavam, na verdade, que tinha que preservar o corpo aqui para a pessoa poder utilizar ele no outro mundo, tá? Então tem essa crença que é forte também. E uma coisa que eles podem cobrar também é que isso, todo esse processo que os egípcios desenvolveram, levou ao quê? Grandes avanços no campo da medicina. Entre esses povos que a gente está estudando, os egípcios eram
o povo que mais dominava a medicina. Sabiam o local de cada órgão, a função de cada um, né? Então isso acabou gerando grandes avanços no campo da medicina. Mais uma vez, né, lembrando que medicina, ciência, religião se misturam para esses povos, né? Então, por exemplo, vamos ver algumas imagens aqui, ó. Isso aqui, ó, vocês podem ver então, é uma máscara mortuária de um faraó. Reparem que esse chapeuzinho que eles usavam simbolizava como se fosse imitando ali uma cobra naja do deserto, né? Aquela que faz assim, lembrando que os animais eram sagrados para eles, tá? Então eles faziam muito essa relação. Ó, mulheres egípcias, né? Reparem a cor da pele, né? A gente assiste filme de Hollywood e aí bota umas atrizes de Hollywood branquinha fazendo egípcios que são africanos, né? Tipo, então, por favor, esse processo de branqueamento é uma sacanagem, né? E para quem acha seus brincos, grande coisa, olha esses brincos aqui, provavelmente de ouro maciço, provavelmente de uma rainha, a esposa de um faraó, né? Imagina o peso disso aí, né? Esse brinco. Isso aqui então é uma esfinge original, inteirinha, com nariz, com cavanhaque. Aqui ela é pequenininha, tem várias dessas pelo Egito, né? Claro, a mais famosa é esta, gigantesca, maior de todas, né? A esfinge ali de Khafre, tá? Junto com as 3 grandes pirâmides, né? Só que essa aqui vocês podem ver, perdeu o nariz já e perdeu o cavanhaque. Não se sabe se foi ação do tempo, se alguém deu um tiro de canhão ali, tem essas teorias, mas enfim, né? E as 3 grandes pirâmides, não podemos esquecer, Quéops, Khafre e Miquerinos. Nessa imagem vocês podem ver que na verdade são 6 pirâmides, tem umas 3 pequenininhas ali que até hoje é uma polêmica de quem eram essas 3, com degraus, escalonada ali, e depois as maiores da história do Egito, Quéops, Khafre e Miquerinos. Pessoal, imagine que loucura. Hoje a gente olha para essas pirâmides e já acha um troço alucinante, né? Imagina os egípcios da história antiga que acreditavam que ali era a morada de um deus, praticamente, e eles não viam a mesma coisa que a gente vê. Além da questão simbólica, essas pirâmides, originalmente, elas eram maiores, elas já estão muito desgastadas, já perderam coberturas de pedra ali, tá? Vocês podem ver que a do meio, a de Khafre, ainda tem a pontinha meio intacta ali, é a que está mais preservada ali, tá? Mas acima dessa camada de pedras, segundo relatos, havia uma camada de uma espécie de mármore branco que reluzia ao sol. Imagina que loucura, com pedras preciosas incrustadas ao redor e no topo chapas de ouro. Imagina que loucura, né? Então, enfim, tesouros da história da humanidade. Quando quiserem viajar para lá para conhecer, eu dou as dicas para vocês, passo o contato dessa pousada maravilhosa, com terraço, com vista. Imagina tomar um café da manhã vendo as 3 pirâmides. E não é caro, hein? O Egito é um país barato. Tá, agora não vamos falar em viagem, agora não dá nem para sair de casa, fica frio, te acalma e vamos estudar então, né? Para passar na faculdade. Olha que massa. Pôr do sol ao fundo das 3 pirâmides, tá? Vão pensando nisso futuramente, né? Para fazer. Ou aqui, ó, daquela mesma pousada, dá para assistir o show de som e luzes que tem toda noite ali nas 3 pirâmides, de grátis, em cima do terraço da pousada, tu fica ouvindo ali, uma maravilha. Aqui, ó, vocês podem ver então a esfinge e a pirâmide de Khafre no meio. Tem uma teoria de que a esfinge, justamente, ela teria o rosto do faraó Khafre, né, que é a pirâmide do meio ali, tá? E pode ver que a pontinha da pirâmide ainda está mais preservada do que as outras, né? E aqui a maior delas, a pirâmide de Quéops, tá? Quéops, Khafre e Miquerinos. As pirâmides, tu pode entrar dentro para conhecer quando forem e tal, só que eu já aviso vocês, é meio decepcionante, não tem nada demais, tudo foi roubado, a gente já comentou isso em aula, né? Vocês vão entrar, vocês vão ver isso aqui, ó, uma escada gigante apertada para subir, tá? Para passar uma pessoa de cada vez. Chegando lá em cima, tu tem que te abaixar, um caminho super baixinho, tu tem que passar assim, né? E aí quando tu chega lá, tu acha, vai ter os tesouros, as riquezas, vai ter o faraó me esperando. Vejam só, tem nada, tá só digamos, a parte de pedra, uma caixa de pedra gigantesca,
e dentro dela estava o sarcófago que foi roubado do Kelps, né? Então é meio decepcionante, confesso para vocês, mas, pô, se for até lá, vale a pena entrar e conhecer, né? E aí o seguinte, gurizada, passamos para o próximo povo, já vimos os povos da Mesopotâmia, já vimos então o Egito, e agora algumas características dos, tcharam, fenícios, os diferentão do rolê. Lembra que eu falei? Os fenícios podem cair, já caiu na URGS uma vez, caiu. Teve uma prova da URGS alguns anos atrás que iniciou a prova cobrando o alfabeto fenício, tá? Então, cuida, fenício, já te dou a barbada. 3 palavrinhas mágicas: artesanato, navegação e comércio, tá? Então, os fenícios vão se destacar por isso, porque eles estavam nas margens de um mar, o mar Mediterrâneo. Então, eles não tinham um grande rio para a prática da agricultura. Então, para compensar isso, essa deficiência, digamos, no campo agrícola, eles vão se destacar pela navegação, comércio, artesanato. Outra coisa que eles são diferentes, ó, cidades-estados autônomas independentes, tá? Eles não tinham um faraó, um soberano, um rei, como no caso do Egito e Mesopotâmia. Cada cidade tinha sua própria forma de governo. Cuidem! Vamos anotar junto com os fenícios uma palavrinha que às vezes cai: talassocracia. Se quiserem sacanear vocês, governo dos mares, império marítimo e comercial, refere-se aos fenícios, geralmente, quando cai essa palavra, tá? Talassocracia, cuide. Forte produção artesanal, navegadores, comerciantes, tá? E deixaram para nós como legado a escrita. Eles pegaram a escrita cuneiforme dos sumérios, pegaram os hieróglifos do Egito, simplificaram a coisa, criaram caracteres, fonemas e criaram um alfabeto fonético ou alfabeto fenício. E desse alfabeto vai se originar o grego e o latim, ou seja, as línguas modernas que nós falamos, né? O português, por exemplo, vem em última instância do alfabeto dos fenícios, tá? Vocês podem ver nesse slide um barquinho. Eles avançaram muito nas tecnologias de navegação, construção de navios, tá? Nessa próxima imagem aqui, ó, vocês podem ver o mar Mediterrâneo, que é por onde eles navegavam, fundaram várias colônias, eles dominaram o comércio do mar Mediterrâneo. Lá no cantinho vocês veem, está apontado a Fenícia, a região da Fenícia, né? Que hoje é o Líbano, uma parte da Síria. Então eles vão dominar todo o mar Mediterrâneo. Depois tem um povo que nós vamos estudar, os romanos, que vão se expandir dizendo Mare est nostrum, né? E aí o que vai acontecer? Eles vão encontrar os fenícios dizendo não, Mare est nostrum. E aí vai estourar uma guerra entre os fenícios da cidade de Cartago e os romanos. Serão as guerras púnicas, que nós vamos estudar depois em Roma. E nessa outra imagem vocês podem ver um navio fenício. Então eles utilizavam ventos favoráveis, correntes marítimas e força motriz humana ao mesmo tempo. Vocês podem ver os remos ali, né? E um barquinho maior já para carregar produtos e mercadorias, certo? E o último povo, assim, que a gente tem que ver as características dessa região, são os hebreus. Os hebreus, vocês têm que lembrar dois episódios importantes da história deles, que eles vão sofrer muita opressão, perseguições por vários povos. Então nós temos, por exemplo, o Êxodo, a fuga dos hebreus do Egito. Tá? Ali, aproximadamente no século 13 a.C., liderados por Moisés, vejam só, todos devem lembrar da historinha, Moisés com seu cajado, abrindo o mar vermelho para eles passarem. Depois, quando os egípcios vêm atrás deles, o mar fecha, engole as tropas do Egito. Eles vão vagar 40 anos pelo deserto, certo? Um dia eles sobem no Monte Sinai, recebe de Deus a tábua dos 10 mandamentos, que até hoje é a base da moral, dos valores cristãos ocidentais. Então, os hebreus, eles têm toda essa influência aí na nossa cultura. Por quê? Bem, o Êxodo ficou claro, eles estavam sendo escravizados, sofrendo ali no Egito. Eles fogem do Egito, então, e voltam para sua terra santa, Canaã, Israel, Jerusalém ali, Palestina, enfim. Depois, eles vão ser tão oprimidos pelos romanos, que os romanos vão destruir os templos religiosos deles e vão fazer com que eles se dispersem, se espalhem pelo mundo. Então é o chamado episódio da
diáspora ou dispersão do povo hebreu. Eles se espalham, por exemplo, para a Europa, e aí na Europa eles vão sofrer perseguições da Igreja Católica, na Idade Média, depois do século XX, aquele horror do nazismo, né? E aí eles vão voltar para a sua terra prometida e vão, depois da Segunda Guerra Mundial, vão conseguir a criação então do Estado de Israel. Claro, aí começa aquela briga israelenses versus palestinos, que a gente vai ver depois. E não esqueçam então o grande legado deles para a nossa civilização, o monoteísmo religioso. A gente viu que egípcios, mesopotâmicos e fenícios eram politeístas. Os hebreus, no Egito teve uma tentativa, lembra, de implantar o monoteísmo, fracassou, né? Os hebreus são o primeiro povo que vai criar e vai se consolidar, então, essa ideia de um Deus só. Né? Um Deus, então, uno, soberano, transcendente e bom, e que cobra um comportamento ético e moral de sua população. Né? O Deus da Bíblia ali, que é bem parecido, enfim, com o Deus dos cristãos, até porque o cristianismo, depois a gente vai ver em Roma, ele é uma dissidência dos hebreus. Né? Jesus, em última instância, era um hebreu, vivia naquela região. Né? Então ele vai fundar uma dissidência. Os hebreus, a religião deles vai ficar conhecida como judaísmo, são os judeus, e os que acreditarem em Jesus serão chamados os cristãos, o cristianismo. Depois a gente vai ver. Mas a origem é a mesma, o Deus é muito parecido. Né? E só para a gente fechar então, vamos comentar um pouquinho sobre os persas. Os persas caem menos em prova, eles estavam mais ao oriente, fora ali do Crescente Fértil praticamente. Né? Eles vinham da região que hoje é o Irã, a antiga Pérsia. Tinha um rei também, quem viu o filme 300, o Xerxes, senhor absoluto por direito divino, e eles vão ser considerados os precursores do Império Romano, porque eles vão ser o grande império gigantesco dessa época aí. Eles vão dominar todos os povos que a gente estava falando até agora. Eles vão dominar todo o Crescente Fértil. Eles vão dominar a Mesopotâmia, vão dominar o Egito, os hebreus, vão dominar a Fenícia. Né? E aí, por que eles são considerados precursores do Império Romano? Essa certa tolerância para com os vencidos, né? Eles deixavam os povos viverem com a sua cultura, suas regras, desde que pagassem os tributos corretamente. Né? Uma capacidade administrativa muito forte, certo? Tinha ali, dividia em satrapias, aí tinha os sátrapas que controlavam, né? Uma coisa muito bem organizada. E a força militar. Os persas vão reunir o que os historiadores dizem, especulam, o maior exército do mundo naquela época. Só que aí, né, o que vai acontecer? Depois de ter dominado todo o Crescente Fértil, eles vão tentar invadir a Europa e dominar toda a Europa. E aí serão barrados, então, pelos gregos. Né? Quem viu o filme 300 sabe do que estamos falando. Né? Aqueles 300 homens fortes, másculos, né? Musculosos, barriga tanquinho, só uma sunguinha, capinha de super-homem, gritando au, 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 né? Os espartanos, os atenienses também. Então, a gente vai falar disso então no próximo encontro, quando falaremos de Grécia, e aí a gente vai falar sobre Atenas, Esparta e as guerras médicas, onde eles vão barrar o avanço dos persas. Né? Não é o fim, né? A história segue, e no próximo encontro, então, a gente vai falar de Grécia. Tá? Lembrando, quando disponibilizarem aqui para vocês, né? Essa aula, tu está terminando agora de assistir essa aula, já está no grupo, nosso grupinho do Facebook, né? Já tem um material extra lá para vocês, tá? Que eu vou postar sobre Antiguidade Oriental e com questões para vocês darem uma treinada. Tá? Para um pouquinho agora, lê esse material, faz as questões. Né? Qualquer coisa me manda dúvidas, vocês já têm o meu Instagram, né? Davi História. Tá? Queridos e queridas, muito obrigado pela atenção. Né? E no próximo encontro de História Geral, então, para seguir a sequência, Grécia Antiga. Valeu!